Alô pessoal, eu sou o Dr. Antônio Andrade, neurologista, no quadro Alô Doutor, no programa Geraldão e Pouco. Dessa vez era para responder a pergunta de seu Ismael, lá da Barra, fã do Lulu Santos, e que se encontra hoje um pouco consternado com a morte da sua ex-mulher, Scarlett Moon, que morre de uma doença parecida com uma doença de Parkinson, que não é Parkinson. Então, na verdade, é uma doença chamada, tem um nome complicado, que é a doença chamada de Shay-Bregas. Ela se caracteriza com uma rigidez, como se fosse uma doença de Parkinson. O indivíduo tem uma lentidão, com quedas frequentes, associada à dificuldade de deglutir, a dificuldade urinária e, por outro lado, a alteração na sudorese, não é isso? E a hipotensão postural e o quadro de perda da cognição, ou seja, perda principalmente da memória. E é uma doença que ainda não temos cura e tem o seu nome como chamado atrofia de múltiplos sistemas. Na verdade, é uma doença do grupo das doenças chamado heredodegenerativa, que nós não temos uma cura, mas hoje já se descreve bem, já dá o diagnóstico com muita segurança dessa doença que vitimou a linda e querida Scarlett Moon. Hoje o rock brasileiro se encontra de luto pela morte da ex-esposa de Lulu Santos. Então, lembrando para todos vocês que é uma doença que ela faz parte do grupo das doenças heredodegenerativas e tem a sua característica comum, que envolve o parkinsonismo, a pressão arterial e toda uma disfunção, uma desautonomia, ou seja, você tem alteração da pressão arterial, tem a hipotensão, alteração do trato gastrointestinal, alteração na micção, alteração da temperatura e sudorese da pele, e tem um quadro que vai progressivamente com o envolvimento da memória e o indivíduo vai ao óbito com muita frequência, com um período em torno de 7 a 8, 9 anos. E você sabe que falar dessas doenças, você tem uma estatística que em cada 100 mil habitantes você pode ter uma estatística em torno de 4,6 para cada 100 mil habitantes, e ela é uma doença mais frequente nos homens do que nas mulheres. Então, nós estamos de uma doença que tem uma característica de uma doença muito mais conhecida, como é a doença de Parkinson, com tremor, com rigidez, com quedas fáceis, ou seja, essa doença tem mais, além desse cortejo dos sinais e sintomas, ela tem ainda essa associação com o severo e grave alterações da pressão arterial e das funções desautonômicas. Lembrando que hoje o diagnóstico é um diagnóstico clínico, mas você tem uma demonstração da atrofia de determinadas áreas ou determinadas regiões do cérebro, através da ressonância, mostrando uma série uma evidência de atrofias de áreas cerebrais importante no movimento, na parte do controle dos movimentos involuntários, na parte motora e na parte autonômica, ou seja, do controle da pressão, da sudorese, do controle da função gastrointestinal e da função da micção. Então, deixamos aqui esse esclarecimento para uma doença que ainda não tem cura, porém você tem diagnóstico e também a gente não tem como evitar. Hoje os estudos genéticos, tratamentos são a base de medicações sintomáticas e o aporte multidisciplinar através da dieta, do controle da pressão arterial, da pressão e também da fisioterapia,
e de uma série de grupos, ou seja, desse grupo que nós chamamos multidisciplinar. Espero que eu tenha sido entendido nessas breves palavras e ficamos aqui consternados também com o luto do nosso roqueiro maior, Lulu Santos. E espero contar com vocês para uma próxima pergunta no próximo quadro Alô Doutor do programa Geraldão do Povo.